Então, bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre tumores hepáticos. Então, os tumores hepáticos eles possuem uma origem a partir dos hepatócitos, né, do epitélio dos ductos biliares, do tecido mesenquimal hepático e também de metástases de lesões primárias de outros sítios. Então, você teria um tumor inicial em outra localização e esse tumor viria a dar uma migração, uma instalação de células tumorais no fígado, são as metástases hepáticas. Na verdade, a maior parte dos tumores identificados no fígado, ele possui uma origem à distância, né, metastática. Mas os tumores benignos hepáticos, de origem epitelial, você vai encontrar o adenoma hepatocelular, a hiperplasia nodular focal, a hiperplasia regenerativa nodular, o adenoma de ductos biliares, o cistoadenoma biliar, a papilomatose biliar intrahepática e os de origem mesodérmica, você vai encontrar o hemangioma cavernoso. Os pseudotumores, que é a piliose hepática, o cisto simples, o amartoma mesenquimal, o abscesso hepático, a doença policística do fígado. Dos tumores malignos do fígado, aqueles de origem epitelial, você vai ter o carcinoma hepatocelular, o carcinoma fibrolamelar, o hepatoblastoma, mais presente em crianças, o colangiocarcinoma, o cistoadenocarcinoma biliar, e dos de origem mesodérmica, você vai ter o hemangiosarcoma, o hemangioendotelioma epitelial, o sarcoma embrionário indiferenciado, o rabdomyosarcoma embrionário e os linfomas. Os tumores benignos do fígado, né, em terceira posição, você vai ter o adenoma hepatocelular. Quando se encontra mais de 10 lesões no fígado, encontrado então uma adenomatose. Então, terceira posição. Então, você vai encontrar uma lesão sólida hepática, né, bem delimitada, em 70% dos casos. Geralmente vai ser uma lesão única do fígado, né, um aspecto bem circunscrito, com ou sem cápsula, de um tamanho variando de 1 a 30 centímetros. Identificado principalmente em mulheres de idade fértil, com 30 a 35 anos de idade, tem uma relação com o uso de anticoncepcional oral por um período mais de 5 anos, aumentando então o risco 5 vezes mais, e com o uso superior a 9 anos você aumenta o risco do adenoma hepatocelular em 25 vezes. Também é encontrado associado a diabetes mellitus, a glicogenose tipo 1 e tipo 3. Na gravidez, há uma associação com o uso de esteroides anabolizantes, com esteatose hepática, com obesidade e com a hemocromatose. Então, pode ter uma área central do tumor com necrose e hemorragia. Isso você pode encontrar. Você pode ter também uma dificuldade de diferenciação histológica com o hepatocarcinoma bem diferenciado. Então, há uma dificuldade em separar adenoma hepatocelular com o hepatocarcinoma bem diferenciado. Na maioria das vezes, você vai ter um tumor, então, assintomático. Naqueles casos assintomáticos, você vai ter o paciente reclamando de dor epigástrica ou do hipocôndrio direito, em 52% das vezes. Pode ter um paciente com uma dor súbita e intensa, em 30% dos casos, ou um paciente com uma dor crônica, em 20% dos casos. Pode também se encontrar uma massa binominal palpável, em 25% dos casos, uma hepatomegalia, pode ter compressão de estruturas, pode você ter um paciente já com uma ruptura subcapsular, encontrar um tumor com necrose e hemorragia intratumoral. A ruptura do tumor ela pode ser encontrada em 15 a 40% dos casos
E nessa ruptura você pode ter o paciente em choque. O risco de malignização está em torno de 4 a 11%, naquelas lesões maiores de 4 a 5 centímetros. Laboratório, então você vai ter a função hepática e a alfa-fetoproteína normais, que é o marcador, né? A alfa-fetoproteína. A imagem no ultrassom não vai apresentar um padrão característico, não é o melhor método. A tomografia contrastada, você vai ter um padrão assim, com presença de gordura ou focos hemorrágicos intralesional. A imagem vai ser isoatenuante, né, ao parênquico hepático, na fase pré-contraste, nas fases portais e de equilíbrio. Então, a imagem isoatenuante ao parênquico. O realce pode ter um realce homogêneo, né, na fase arterial. A ressonância nuclear magnética é o melhor método para o adenoma hepático. Na ressonância, o adenoma hepático, você tem em T2 uma saturação, uma imagem com saturação de gordura. E você vai ter uma acentuada queda de sinal da lesão na sequência F1 para T1, indicando então um componente de gordura lesional. O tratamento, você vai fazer biópsia percutânea para aqueles casos duvidosos do adenoma. O uso de anticoncepcional ou esteroide anabolizante, então, tem que ser suspenso, e com nódulos menores de 5 centímetros pode ser observado. Você faz a suspensão do anticoncepcional e do esteroide e observa, faz o acompanhamento clínico, né, para as lesões menores de 5 centímetros. Em 10% das vezes o adenoma hepatocelular vai regredir só com essa medida. Ressecção cirúrgica em mulheres em idade fértil com lesões acima de 5 centímetros ou em homens, independente do tamanho. Se você encontrar o adenoma, independente do tamanho, você tem que ressecar esse tumor, no caso de homens. Mulher, você pode fazer a ressecção cirúrgica, né, com aqueles nódulos grandes, né, onde a mulher queira engravidar. Se a mulher deseja engravidar, a orientação é fazer ressecção cirúrgica dos nódulos grandes. Também, naqueles casos sem critério cirúrgico, você pode fazer então controle a cada 6 meses com exames de imagem. Então, só acompanhamento. O outro tumor que fica na segunda posição é a hiperplasia nodular focal. Então, ela tem uma prevalência de 8, uma prevalência de 0,4 a 3%, é mais frequente em mulheres, né, 8 casos para 1, mulheres de 20 a 50 anos, parece não ter uma relação hormonal com os hormônios femininos, tem uma origem de uma hiperplasia, né, e de uma hiperperfusão reacional à injúria vascular ou de uma anomalia vascular. Então você tem uma injúria, né, vascular, uma anomalia vascular, e isso promove a hiperplasia e uma hiperperfusão reacional. Daí vem a hiperplasia nodular focal. Ela é lobulada, subcapsular, a maioria das vezes, boa parte das vezes. Está então localizada no lobo hepático direito, de preferência, geralmente única. Tamanho inferior a 5 centímetros, né, mas também pode encontrar tumores maiores ou multinodulares em até 20% dos casos. Não tem risco de malignização, a hiperplasia nodular focal, diferente do adenoma hepático, né, e possui uma característica, ela possui uma espessa cicatriz central, com
com septos radiais e uma artéria grande e tortuosa central. Essa é a característica da hiperplasia nodular. Ela tem uma proliferação ductular, né? Vasos e células inflamatórias crônicas, e também contém as células de Kupfer. A questão clínica, a maioria das vezes também são pacientes assintomáticos, 50% a 90%. O exame físico normal em 83% das vezes, mas você pode ver um fígado aumentado, uma massa abdominal, uma dor abdominal. Essas lesões raramente vão se romper. As provas bioquímicas hepáticas e a alfa-fetoproteína vão ser normais na hiperplasia nodular focal. O diagnóstico no ultrassom ele é inespecífico, você pode utilizar o Doppler colorido, então você vai ter sinais arteriais no interior do tumor. Isso é característico. A tomografia, hipo ou isodensidade, captação arterial é rápida, efêmera, na tomo contrastada, e você tem a cicatriz hipodensa em 43% a 60% dos casos. A ressonância nuclear magnética, você tem então uma imagem de área estelar, central, hiperintensa em T2 e hipointensa em T1. Então você tem, né, esse hipersinal em T2 de uma cicatriz central tumoral. Na fase contraste, você também pode observar essa cicatriz. O tratamento cirúrgico é reservado então para aquelas lesões com crescimento rápido e nos casos sintomáticos. Quando houver dúvida diagnóstica, né, na suspeita de um adenoma hepático, você pensa, é uma hiperplasia nodular ou é um adenoma hepático? Em 20% das vezes. E se houver essa dúvida, você tem que fazer o tratamento cirúrgico, porque o adenoma hepático tem o risco de malignizar e a hiperplasia nodular não. Lesões volumosas, pedunculadas, com torção, infarto, tem que fazer cirurgia. Não há necessidade de uma ressecção prévia à gestação, então, porque ela não tem assim uma relação direta com os hormônios femininos. Então você não precisa ressecar a hiperplasia nodular focal antes da gestação. O acompanhamento das lesões típicas, elas podem ser dispensado, né, por ser uma lesão benigna. Mas tem alguns autores que recomendam esse acompanhamento a cada 3 e 6 meses, ou uma vez, ou a cada ano, 2 anos. Então não justifica a suspensão do anticoncepcional oral, né? Porque apenas a minoria dos autores acredita em alguma relação com a hiperplasia nodular focal. E o hemangioma hepático? O hemangioma hepático é o primeiro dos tumores benignos, né? Ele tem uma origem vascular com prevalência entre 1,4% e 20%. Mulheres, 60% a 80% dos casos. Uma relação de 1,5 a 5 mulheres para um homem, entre 40 e 60 anos de idade. A relação com o hormônio feminino, né, ou anticoncepcional oral, ou terapia hormonal de reposição e gravidez, parece ter uma relação, mas essa visão não é uma visão universal. Em geral são lesões solitárias, são ou nódulos múltiplos e periféricos. Pode ser encontrado em 10 a 50% dos casos. A maioria dos hemangiomas hepáticos são menores que 4 centímetros. Os maiores que 4 centímetros são ditos gigantes. Em crianças, ela pode causar uma coagulopatia de consumo no interior da massa tumoral, porque sangue ela faz uma coagulação de consumo, que é a síndrome de Kazabak-Merritt, fazendo então uma plaquetopenia e hipofibrinogenemia. Crescimento em menores de 13% dos casos, pode haver crescimento, não tem risco de malignização.
É o estudo de Donat e colaboradores encontrar, então, na literatura mundial apenas 97 casos de rotura, com 47,4 sendo de rotura espontânea. Mas você vê que na literatura mundial, então, a rotura é muito rara. Então, eles são tumores assintomáticos, na grande maioria. Os sintomáticos, você pode ter dor, em geral no hipocôndrio direito, 60% a 80% dos casos. Pode ter sintomas compressivos de estruturas vizinhas, provocando hiporexia, uma plenitude pós-prandial, vômitos. Hepatomegalia, né, fígado grande, massa palpável, pode encontrar um sopro na localização do tumor. Rotura com instabilidade hemodinâmica, coisa rara, mas pode ter. Nos pacientes sintomáticos deve ser afastado, então, outras causas, porque na maioria das vezes ele é assintomático. Você está tendo um sintoma, tem que se descartar qualquer outra condição e não pensar no hemangioma. Os hemangiomas, né, ela tem, então, na ultrassom, ela pode ser uma imagem hiperecogênica, homogênea, bem delimitada. Esse é o padrão típico. Mas você pode ter aquele padrão atípico, onde você pode ter uma borda ecogênica e um centro hipoecogênico, que são a forma típica. Você tem um padrão na tomografia de impregnação do contraste globular periférica com distribuição centrípeta. Isso quer dizer que o tumor se cora na tomografia da periferia para o centro. Então começa a fazer imagens periféricas, nodulares, que representam a impregnação do contraste, e na evolução, uma evolução de distribuição centrípeta. Essa é a característica do hemangioma na tomografia. Também na ressonância nuclear magnética, você tem um acentuado hipersinal persistente em T2. Em T2 você vê aquela imagem bem visível, hipersinal em T2. Essa é a característica da ressonância. Tratamento. Não há necessidade de tratamento, na maioria dos casos dos hemangiomas. O tratamento clínico nos pacientes pediátricos pode-se oferecer lá um beta-bloqueador, um corticosteroide. A gravidez não está contraindicada no hemangioma. Alguns autores recomendam, então, a suspensão dos hormônios e anticoncepcionais orais nos sintomáticos. A ressecção cirúrgica, né, você pode oferecer naqueles casos com um paciente com uma dor de difícil controle, naqueles que têm sintomas compressivos, estruturas vizinhas, um tumor de crescimento rápido, na dúvida diagnóstica, e nos casos da síndrome de Casabach-Merritt. Via de acesso laparoscópica, está tendo bons resultados. O transplante hepático é reservado para a angiomatose, ou seja, aqueles múltiplos hemangiomas hepáticos, quando você não pode oferecer nem tratamento cirúrgico local e o paciente tem muito sintoma e risco. Nos tumores gigantes, sintomáticos e irressecáveis. A radioterapia externa e ligadura da artéria hepática traz algum resultado, mas resultado limitado e possui efeitos colaterais importantes. Embolização seletiva dos vasos arteriais do tumor nos sintomáticos e na rotura, servindo para o controle agudo da hemorragia. Então, embolização seletiva. A biópsia hepática percutânea é contraindicada, claro, risco de sangramento. Vamos falar dos tumores hepáticos malignos. O primeiro é o carcinoma hepatocelular, o hepatocarcinoma. É o primeiro. Terceira causa de morte por neoplasia. Sexto em incidência de câncer, no caso geral. A cirrose é uma causa principal, né? 70 a 90% das vezes. Pode ser secundária hepatite crônica, pelo vírus B e C, pela hemocromatose, pela esteatose hepática não alcoólica, depois pela hepatite alcoólica e obesidade. Segundo o Fórum Brasileiro, né, sobre o carcinoma,
hepatocelular de 2009, a relação, né, com o vírus C, 39,4%, a relação com o vírus B, 12%, a relação com o vírus C e o etanol, 15%, e só com o etanol, 14%. Então tem uma relação também com o etanol, pensando também na cirrose, que é o principal relação, né, 70 a 90% dos casos. Contaminação de alimentos com aflatoxinas, B1, que é uma micotoxina de amendoins, soja e milho, a deficiência de vitamina E, da piridoxina e do ácido retinóico também. Anticoncepcionais hormonais orais não é a causa comum para o carcinoma hepatocelular, mas alta doses de anabolizantes pode ser relacionada. A obstrução membranosa crônica da cava inferior e a exposição a cloreto de vinila também tem uma relação com o carcinoma hepatocelular. 2 a 8 vezes mais frequente em homens, né, pela relação com a cirrose, idade média 54 a 62 anos. Geralmente é um tumor único, né, com nódulos satélites, pode ser encontrado, uma forma formado então por grandes nódulos confluentes, também é uma outra forma de encontrar. Áreas de impregnação biliar, você pode ver no tecido tumoral, com necrose e hemorragia. Vai fazer metástases então para o pulmão, para os ossos, para o peritônio. Expansivo, né, com uma pseudocápsula, ou infiltrativo, sendo disseminado localmente. Invasão da veia porta, pode ocorrer até 80% dos casos, 35% a 80% dos casos. Invasão da suprarrenal em 20% a 25% dos casos. O carcinoma hepatocelular só tem vascularização arterial, né? Espaços vasculares entre trabéculas, como um sistema de circulação aberta. Então, ele é muito visível na arteriografia. Em crianças, 1/4 dos tumores do fígado, né, representado pelo hepatocarcinoma, e a sobrevida está em 10 a 20%. Sinais e sintomas descompensação súbita dos pacientes cirróticos, pode ser pensado hepatocarcinoma. Você vai encontrar o fígado grande, hepatomegalia, esplenomegalia, dor no hipocôndrio direito, paciente com febre, emagrecido, uma cita hemorrágica, uma trombose portal, icterícia, ascite, paciente com uma hipoglicemia resistente, eritrocitose, né, pelo aumento da eritropoetina, hipocalcemia, né, puberdade precoce, pela produção, né, de proteínas semelhantes às gonadotrofinas, hipertensão arterial sistêmica, pelo aumento do angiotensinogênio, diarreia, pelo aumento dos peptídeos intestinais vasoativos e hipercolesterolemia, né? O aumento da gama-GT e fosfatase alcalina também pode ser encontrado. A elevação da alfa-fetoproteína, 70 a 80% dos casos, dando num nível acima aí de 400 a 500 nanogramas. E a desgamocarboxiprotombina também está relacionada ao hepatocarcinoma. Diagnóstico por imagem, você tem ultrassom, você pode oferecer para aqueles pacientes de risco, grupo de risco, você vai, lesões até meio centímetros podem ser percebidas no ultrassom. Tumor pequeno, eles são hipoecóicos, conforme vai crescendo fica iso e depois hiperecóico. Você tem um padrão então em mosaico, padrão septado, você pode ter aquele padrão atípico com halo periférico e pseudocápsulas. Doppler e uso de contrastes vai ser útil porque o padrão arterial do tumor é importante. Então, lembrar que na tomografia você vai ter a fase contrastada, você vai encontrar um tumor bem identificado, né?
Na ressonância, então, se tem um sinal heterogêneo em T2 e o realce arterial, né, e depois com rápido clareamento, né, na ressonância nuclear magnética. O tratamento. O tratamento é longo, né? O tratamento seguinte: nódulo de 1 a 2 centímetros é mais provável que seja um carcinoma hepatocelular. Então, você tem que usar 2 métodos de imagem com contraste. Você vai ver o padrão hipervascular, você vai ter aquele washout na fase venosa, ou seja, a mudança, né, a perda do contraste arterial, né, é chamado washout. E, na dúvida, você vai ter que fazer uma biópsia. Nos nódulos maiores de 2 centímetros, né, tendo uma imagem típica, né, e uma alfa-fetoproteína acima de 200, você não precisa fazer biópsia. Atípicos, né, e fígado não cirrótico deve ser biopsiado. O tratamento radical é a possibilidade de cura. 30% dos pacientes podem receber esse tratamento radical, apenas 30%. Então, ressecção, o tumor pequeno, único, né? Paciente sem insuficiência hepática, sem hipertensão portal, né? Você pode oferecer o tratamento cirúrgico. Lembrar que pode haver uma recorrência em até 50% dos casos em um ano, né? Tumores acima de 5 centímetros, né, você tem risco de invasão vascular e de metástase intrahepática. Então, você vai fazer a cirurgia, olhando o tumor, né? Mas se for acima de 5 centímetros, ele já pode ter um comprometimento microscópico do fígado. O transplante, se usa os critérios de Mazzaferro, né? Então, tumor único menor de 5 centímetros ou até 3 nódulos menores de 3 centímetros. Você tem o risco da reinfecção viral, né, da hepatite. Você pode ter um crescimento acelerado pela imunossupressão necessária para o transplantado. As terapias ablativas, né, você pode fazer uma alcoolização com etanol percutânea, tumores menores de 3 centímetros. Você pode ter recorrência em 10% em 3 anos. Você pode usar o ácido acético naqueles tumores septados, em que a alcoolização não é que não traz tão bons resultados. Você usa então ácido acético nos tumores septados. A crioterapia por laparotomia ou laparoscopia é limitado o seu uso próximo aos grandes vasos. A ablação por radiofrequência, tumores menores de 2 centímetros, ela fica igual à alcoolização. Para os tumores maiores de 3 centímetros, é melhor a radiofrequência. Tem estudos até tratamento para tumores até 7 centímetros. O problema da radiofrequência, ablação por radiofrequência, é o custo. Quimioembolização arterial, né? Você vai lá e cateteriza a artéria hepática, os ramos, e você coloca, você infiltra o fluoracil, a cisplatina, a doxorubicina, né, o lipiodol, que é o veículo, e microesferas. Então, você vai fazer essa quimioembolização arterial. É menos eficaz, claro, nos tumores infiltrativos, mas é muito útil a quimioembolização arterial. Tratamento paliativo, pouca utilidade prática. Você pode usar a quimioterapia citotóxica, a radioterapia externa, é limitado o uso de radioterapia. A terapia hormonal e imunoterapia, né, também é um tratamento paliativo. Terapia baseada em alvos moleculares. Você usa o sorafenib, que é o inibidor de proteína da tirosina quinase e da serina treonina quinase. O sorafenib reduz a proliferação celular e a angiogênese
e a inibição da apoptose. Tá? Então, inibe a apoptose. Estabiliza o tumor, né? Então, é usado num carcinoma hepatocelular avançado, né? E com boa função hepática, né? Função hepática preservada, naqueles casos de paciente Child A. Child A. Você usa o sorafenib, estabilizador. Embolização pré-operatória da veia portal contralateral. A embolização pré-operatória da veia porta faz um aumento do volume e da função do fígado remanescente futuro. Você vai ressecar e você vai ter um remanescente do fígado, tecido hepático futuro, maior. Em pacientes, então, oferecido em pacientes com cirrose Child A. Ele aumenta o volume e a função do remanescente futuro. Embolização pré-operatória da veia hepática, veia porta contralateral. Veia porta contralateral. Um outro variante, a variante fibrolamelar do carcinoma hepatocelular, em 1 a 2% dos casos, então é mais raro. Adulto jovem, 25 a 30 anos, acometimento igual em ambos os sexos, né? Fatores de crescimento é desconhecido do variante fibrolamelar do carcinoma hepatocelular. O crescimento é lento, né? Ele é bem circunscrito, pode ter uma massa abdominal palpável, né? Que seria o principal sintoma. A alfa-fetoproteína, no variante fibrolamelar, é normal. No carcinoma hepatocelular é aumentada. Pode ter uma relação com vitamina B12, neurotensina e desgambo-carboxiprotrombina, elas podem se elevar. A tomografia pode ter também uma cicatriz central, semelhante à hiperplasia nodular focal, e a sobrevida pode ser longa, né? Porque é um crescimento lento. Tá? Então, a variante fibrolamelar, uma característica na tomografia, são calcificações centrais, né? É uma massa heterogênea com calcificações centrais. Essa seria uma característica. O segundo tumor maligno, você tem o colangiocarcinoma, né? Você pode dizer que o colangiocarcinoma ele é periférico, né? Então ele tem origem dos ductos menores intrahepáticos, 5 a 10%. Você pode dizer que ele é hilar, né? Quando ele tem origem nos ductos maiores intrahepáticos, e na junção dos ductos hepáticos, você chama você vai encontrar o tumor de Klatskin, 40 a 60% dos casos. É um tumor hilar, né? São os ductos maiores em conta. Então está classificado aí o tumor de Klatskin. O distal, que são ductos biliares extrahepáticos, né? Também é outra classificação. Então é periférico, hilar e distal. O periféricos é o intrahepático menor e o hilar são o intrahepático maior e o distal, que são o extrahepático. Então ele é um adenocarcinoma bem diferenciado, 10% dos tumores primitivos do fígado, né, representado por colangiocarcinoma. A alfa-fetoproteína é normal, o CA, né, pode se elevar. O CA199 é o principal marcador do colangiocarcinoma, CA199, quando valores acima de 100. Acomete igualmente nos sexos, né? Nos tumor periférico, que é o ductal menor intrahepático, habitualmente é assintomático, mas pode ter dor abdominal, pode ter icterícia, síndrome consumptiva. Fator de crescimento, de risco pro colangiocarcinoma é o portador da colangite esclerosante primária, a retocolite ulcerativa, 60 a 80% de associação, hepatolitíase,
doença hepática fibropolicística, colangites prévias, coledocolitíase, doença hepática alcoólica, hepatite C, cirrose criptogênica e tabagismo. Infecções parasitárias e a síndrome neoplásica hereditária, a síndrome de Lynch 2. Diagnóstico: ultrassom, tomografia, colangio-ressonância magnética. E não secreta alfa-fetoproteína, o colangiocarcinoma. Lembrar do CA199, que pode ajudar, e o laboratório de uma icterícia obstrutiva, né? Principalmente no hilar, né? Que são os ductos maiores intrahepáticos, e o distal, que são os ductos biliares extrahepáticos. Tratamento: a ressecção hepática é a escolha para o colangiocarcinoma. Às vezes você tem envolvimento de múltiplos segmentos e da via biliar, então em 21 a 46% dos casos. Linfadenectomia nos intrahepáticos, ela acaba sendo controversa. A infiltração hilar e vascular vai impossibilitar a ressecção curativa e a derivação biliodigestiva. No Brasil é considerado contraindicação ao transplante de fígado colangiocarcinoma. O tratamento é baseado no alívio da icterícia, né, com a cirurgia, com colocação de prótese, né. Então o tratamento e prognóstico do tumor periférico é semelhante ao do colangiocarcinoma. Radioquimioterapia não é rotina, a quimio intraarterial está em estudo, então a biópsia sempre naqueles casos duvidosos e irressecáveis. No tumor de ductos maiores e distal, o quadro clínico é de icterícia obstrutiva com evolução lenta, a qual deve ser tratada com a drenagem percutânea. Põe um dreno de Kerr. A maior parte das recidivas vão ocorrer em 12 meses. No fígado, no peritônio, nos linfonodos, no pulmão, nos ossos. Sobrevida média, 27 a 34 meses. Então, o colangiocarcinoma intrahepático, né, você vai ter lesão heterogênea, vai fazer retração, pode fazer uma retração de cápsula hepática. Tá? Os tumores malignos, metastáticos, que é a grande maioria, eles vão ter uma disseminação hematogênica, né? Vão se espalhar via hematogênica. O câncer coloretal e os tumores neuroendócrinos são os principais que fazem metástase. Coloretal e neuroendócrinos. Outros podem fazer metástase hepática, como câncer de mama, pulmão, melanoma, tumor periampulares, tumores GIST do aparelho digestivo, tumor renal, ovariano, uterino. Contraindicação: hepatectomia para metástase de tumor coloretal. Ou seja, você não vai fazer hepatectomia naquelas metástases, onde você tem uma incapacidade de controle do tumor primário à distância. Quando o tumor é extrahepático, não é ressecável, né? Ou seja, ele é linfonodal, ele é peritoneal, ou ele está disseminado. Quando há multinodularidade, né? Impossível de manter um parênquima hepático funcional mínimo, que seria em torno de 20 a 25% de tecido hepático. Naqueles casos de fígados normais, e 30 e 40% dos casos que receberam químio prolongada. Então você tem que ter uma reserva hepática, né? No mínimo de 30%. Lesões próximas ou invadindo grandes vasos, você não vai ter como oferecer hepatectomia. A recomendação para metástases no carcinoma coloretal é você fazer uma ressecção completa do tumor
é você ter uma margem superior a 1 centímetro. Nas lesões metacrônicas, né, você pode ter nódulo único ou poucos nódulos até 5 centímetros. Né? Naquele caso onde você tem uma posição favorável, a quimioterapia neoadjuvante você pode oferecer em 3 a 4 ciclos, né? Com 1,5 a 2 meses, né, de intervalo. A ressecção após 4 a 5 semanas da quimioterapia e 6 a 8 semanas dos agentes anti-angiogênicos. Então você tem que fazer a ressecção após esse período, né? Se você está fazendo quimio, tem que esperar 4, 5 semanas. Você fez agente anti-angiogênico, você tem que esperar 6 a 8 semanas. Você pode fazer essa quimio neoadjuvante dentro dessa observação. Tá? Nas lesões sincrônicas, você pode fazer o tratamento com ressecção sequencial, seria uma forma, né? Tira primeiro um tumor, ou primário, e depois as metástases. Ou a ressecção simultânea, você vai lá e faz junto a ressecção do tumor colônico com a metástase, né? até 3 nódulos, né? Você pode ressecar, né? E ressecções com ressecções menores. Com isso você tem uma ideia dos tumores hepáticos. E obrigado